amigos, sejam bem-vindos ao canal NEP São Paulo. Meu nome é Ricardo Ferreira, sou membro do NEP SEAC aqui da cidade de Ribeirão Preto e hoje, dando continuidade à leitura do Livro da Esperança, nós vamos ler o capítulo 23, que tem o título Nos Domínios da Paciência. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, Mateus 5,16. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosas lamentações. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência e, enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la, sem atitudes extremistas, nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Sejam como sejam os entraves e provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Em assim nos externando, não nos referimos à complacência culposa, que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Reportamo-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar-lhe os problemas sem alardear superioridade. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós, em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos. Paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude às vezes nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem lindes, no entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. Emmanuel. Na abertura desse capítulo, nós observamos a citação de duas passagens do Evangelho. Uma do Novo Testamento e a outra do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira citação é uma fala de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, que diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse capítulo e esse versículo, na tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, juntamente com outros, recebe um título de Missão dos Discípulos. Ora, missão dos discípulos, paciência, nós, onde é que nós nos encaixamos nisso tudo? Veja, nós temos, na condição de espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, a missão de evoluir. Essa missão é entre eu e Deus. Eu tenho que evoluir, eu tenho que voltar, fazer o caminho de volta até Deus. Essa é a minha missão. Então temos uma missão. Eu, você, todos temos a nossa missão. Somos discípulos? Veja, todos nós que temos contato com o Evangelho, particularmente nós que estudamos o Evangelho, eu me reúno semanalmente com os amigos para estudar o Evangelho. Ou se você lê o Evangelho, se você faz o seu culto usando o Evangelho,
se você procura viver o Evangelho, procura praticar o Evangelho, você é um discípulo. Você já não faz mais parte do grupo, da multidão que vai à distância, seguindo um ao outro sem saber o que, para onde e para que lado vamos. Simplesmente seguindo a um lado, a um outro, um efeito manada, de maneira ruidosa. Nós não. Nós temos já, sim, contato com o Evangelho, contato com Cristo. Então somos discípulos. Então nós temos uma missão e somos discípulos. Na segunda citação evangélica, é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item 7, um item que Kardec também intitula Instrução dos Espíritos, e é uma mensagem do ano de 1862, e o benfeitor se identifica apenas como um espírito amigo. Ele diz o seguinte: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Ora, ele nos esclarece que paciência é caridade. E que caridade é uma lei que o Cristo viveu, ensinou, praticou e que, portanto, é nosso legado segui-la e praticá-la. De que maneira? Exercendo a paciência, sendo pacientes, adquirindo a virtude da paciência em nós. Nós vamos estar cumprindo a lei que ele nos ensinou e que é uma lei de Deus, nosso Pai. Após essas duas referências evangélicas, Emmanuel, no alto da sua capacidade de visão da nossa trajetória, de reconhecer a nossa pequenez espiritual, ele, vendo as dificuldades que nós vamos apresentar ao longo do nosso caminhar, ele nos traz algumas referências, alguns pontos aos quais nós podemos nos apegar. Inicialmente, ele já nos diz que, frente às situações constrangedoras da nossa caminhada, nós não podemos nos congelar. Nós não podemos e nem devemos nos cristalizar. Quando ele diz que não devemos ter postura de braços cruzados, não devemos nos entregar às lamentações, não devemos fazer de conta que nada está acontecendo, ignorar as situações, dar de ombro, deixar como está para ver como é que fica. Não. Nós temos que ter uma postura. É importante para a nossa evolução. E aí ele complementa dizendo: isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza, ou seja, lição da vida e lição da natureza, as coisas que fluem, que caminham diretamente sob o comando de Deus. As coisas divinas, elas se comportam dessa forma? Elas se cristalizam, se congelam frente às suas dificuldades? Aí ele diz: o nosso corpo físico vai na contramão, muitas das vezes, dos nossos desmandos, do nosso desregramento. Desregramento de alimentação, dos nossos hábitos, que vem a prejudicar a nossa saúde. O nosso corpo trabalha mecanicamente, enquanto for possível a ele, para preservar a nossa saúde. Nós agredimos o nosso corpo de diferentes formas e ele trabalha para restabelecer a saúde e as condições para a nossa sobrevivência. Ele não se congela, não se cristaliza frente a essa dificuldade que nós criamos. Na natureza, da mesma forma. A degradação da natureza, o homem destruindo o meio ambiente, ele dá o exemplo de uma árvore. A árvore vence o machado, dando mostra da sua capacidade de resistência. Depois de cortada, deixada ali, ela brota, ela cresce, se faz frondosa, nos propiciando sombra,
acolhendo as aves em sua copa. Enfim, ela não desiste, ela não renuncia à sua tarefa. Ela segue firme. E nós, como nos colocamos frente às nossas adversidades? Somos conformistas? Ele diz, paciência não é conformismo. Não podemos nos conformar frente às nossas dificuldades. É aprendizado toda a nossa dificuldade. Então nós temos que reconhecer essa dificuldade, saber que ela existe e com disposição, com bom ânimo, afastá-la, removê-la. E aí ele dá a mensagem que eu entendi como mais importante. Reconhecer a dificuldade, enfrentar a dificuldade sem extremismo. Sem extremismo, com equilíbrio, pelo caminho do meio, de maneira centrada. Paciência é enfrentar a adversidade com equilíbrio, pelo centro. Sem inquietação. A inquietação nos leva à exaustão, à fadiga, a um cansaço extremo, a prejuízos físicos, psíquicos e espirituais, fazendo com que aquilo não pareça ter fim. Uma areia movediça que vai nos consumindo. Então há de se ter equilíbrio. Quando nós nos sentimos completamente vencidos e cansados. Na mensagem do item 7, o benfeitor complementa, numa outra parte, que não está citada aqui, que eu quero ler e compartilhar com os amigos, ele diz assim, a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então, se nós tivermos equilíbrio frente às situações, nós vamos entender que daquilo tudo que nos é imposto pela vida, nós recebemos muito mais consolo e compensação do alto, de Deus, do que o sofrimento. É imposto a nós certas situações para que teste a nossa capacidade, o nosso conhecimento, que seja levado à prova aquilo que adquirimos ao longo das nossas existências. Aqui, no nosso caso, a paciência. Mas aí, em pesando isso, muito mais vão ser as compensações, as consolações, do que as dores. E ele prossegue dizendo, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Então veja, verticalidade. Jesus fez isso em tudo e nos deixa esse ensino. E o benfeitor, esse espírito amigo, nos diz, o fardo vai nos parecer mais suave, menos pesado, se elevarmos o nosso olhar, e elevando o nosso olhar, verticalizando esse olhar, nós projetamos sentimento, pensamento e ação com proteção e amparo da espiritualidade, de Jesus, de Deus. E, consequentemente, nós vamos, sim, experimentar, passar por aquela prova com condições, com total capacidade de aprendizado. E vamos dar glória a Deus, agradecer a Deus a oportunidade da prova.
da experiência, da dificuldade e da dor. Essa é a essência de superar essas dificuldades com paciência. Concluindo, nós observamos que Emmanuel e também o Espírito Amigo encerram as suas recomendações citando Jesus. Jesus que entre nós se fez pobre entre os mais pobres, se fez humilde entre os mais humildes, e como o nosso irmão mais velho, o governador espiritual do orbe, ele nos aguarda pacientemente ao lado de Deus, para que nós possamos contemplar a sua glória, o seu reino. Sigamos o seu exemplo. Detentor de todas as virtudes, ele nos ensinou na prática, no campo de luta, como é que nós devemos fazer. As lutas humanas, como vencer o mundo. Eu venci o mundo. Então, vamos nós vencer o mundo. Hoje, ele e os benfeitores, trabalhadores fiéis ao lado do Cristo, nos dão orientações, nos apresentam reflexões, conteúdos para que nós possamos buscar o nosso equilíbrio, para que nós possamos deixar penetrar em nosso coração a virtude. No vaso do nosso coração, lameado, embarreado pelos vícios de inúmeras existências, permitamos que mergulhe a água da virtude, a clareza da virtude, o ensino do Cristo, a paciência. E aí, penetrando em nosso coração, vai brilhar a luz da primeira citação de Jesus em Mateus 5,16. Brilhando a minha luz e a sua luz, entre os homens será vista. E vão nos reconhecer, vamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Permitamos que resplandeça em nós a luz da paciência, a virtude da paciência, para que possamos bem viver e retornar a Deus nosso Pai, evoluídos, cumprindo a nossa missão, e que possamos, como bons discípulos, viver, fazer o Evangelho na prática, na caridade, na fraternidade, exercendo a nossa virtude pacientemente, que a nossa hora há de chegar. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.